Muito bem, nós estamos levando para si hoje mais um alimento para a nossa alma, porque esse investimento no corpo espiritual é muito importante, porque assim como o corpo físico ele necessita de alimento diário para a execução dos serviços físicos, o corpo espiritual também precisa se alimentar para a execução dos serviços espirituais. E é por isso que, através da mensagem vinda do alto, através das escrituras sagradas, nós alimentamos a nossa parte espiritual, que é, na verdade, mais importante do que tudo, né? Porque o corpo físico tem duração limitada. Você tem aí uma data de nascimento e provavelmente daqui a um tempo, né, você terá também um atestado de óbito escrito a data do seu falecimento. Quer dizer, nosso corpo tem data de validade, né? Mas o nosso corpo físico não. A alma ela é eterna. Por toda a eternidade ela vai viver. Então esse investimento na alma é muito importante. E eu quero falar hoje sobre um assunto muito interessante que leva você a raciocinar sobre a situação espiritual de cada pessoa. Todas as pessoas, quando nascem, quando crianças, elas são dirigidas primeiro pela sua família, né? Pelos seus pais, direcionando ali os primeiros passos, as primeiras mensagens, os primeiros ensinamentos. E segundo, o mundo ensina também, tem um padrão de ensinamento. A maneira que o mundo vive, a sociedade, elas têm um padrão também de vida que muitas pessoas seguem porque assim foi dito pelos ensinos do mundo, né? E os ensinos religiosos. Muitas pessoas, desde criança, quando uma família é tradicional, uma família ela tem aquela tradição religiosa, passam por aqueles rituais religiosos que nós sabemos que as crianças acabam passando. Então é moldado na mente da pessoa, no ser, no entendimento da pessoa, três coisas, né? O ensinamento familiar, o ensinamento do mundo, do padrão do mundo, e o ensinamento religioso, que isso, desde criança, ela se submete a esses ensinamentos. Quando uma pessoa se depara com as Sagradas Escrituras e com o ensinamento, ela então vê que o padrão da família tradicional, o padrão do mundo que vive em pecado e o padrão religioso contradizem totalmente com a vontade do Criador do universo. Então, para que uma pessoa possa então se converter, se transformar em uma nova criatura, essa raiz que está dentro da pessoa tem que ser arrancada por inteiro. Esse é o motivo porque muitas pessoas não desenvolvem na sua parte espiritual, porque dentro delas ainda há uma raiz de tradição familiar, uma raiz dos ensinamentos mundanos, carnais, ainda uma raiz da religiosidade. Enquanto essa raiz não for arrancada, é impossível implantar ali uma nova criatura, uma nova vida. Então, a dificuldade de muitas pessoas é fazer essa limpeza, é esquecer, é desaprender tudo aquilo que foi ensinado para ela, desaprender os ensinamentos do mundo, que são os pecados, o desrespeito à vontade de Deus, que nós sabemos que são muitos, né? Os ensinamentos familiares, das suas tradições familiares, e os ensinamentos religiosos, porque contradizem totalmente a vontade do nosso ser maior, que é o nosso Cristo, que é o nosso Salvador. Então você que deseja desenvolver a sua vida espiritual,
você deve então arrancar essas raízes de dentro de si. Esse é um conselho muito importante, porque o que nós queremos é que você seja uma pessoa transformada, não pela religião, porque religião não transforma ninguém, transformada pelo poder de Deus, através de um novo nascimento. Então a velha criatura, a velha natureza, os velhos costumes, as velhas tradições têm que ser eliminadas. E aí entra então uma nova vida, um novo nascimento, uma nova criatura. E é isso que é o desejo de Deus. Então, se há dentro de si ainda raízes do passado, raízes culturais da sua família, se há dentro de si raízes religiosas, se há dentro de si pecados carnais, essas raízes devem ser retiradas para que você possa então desenvolver a sua vida espiritual e a sua comunhão com Deus, porque Deus precisa de uma pessoa limpa, purificada, para poder exercer ali a vontade dele. Espero que esse ensinamento tenha te beneficiado de alguma forma, de alguma maneira. Nós voltaremos numa próxima oportunidade falando mais sobre a salvação, sobre a vida eterna e sobre o novo nascimento.